Olá, povo de Deus. Segunda-feira da oitava de Páscoa. A igreja estende a celebração pascal por uma semana toda, que chamamos de oitava de Páscoa. Na verdade, toda a celebração eucarística é pascal, pois fazemos o que Jesus mandou, fazer isto em minha memória sempre. O padre Taborda, no seu livro monumental Memorial da Páscoa do Senhor, explica que a melhor tradução é fazer isto como meu memorial, pois a palavra grega em questão é anamnese, e não se trata apenas de um sentido subjetivo de recordar algo, mas lembrar-se da origem que permanece decisiva para o presente e para o futuro. Lembrar-se do passado para interpretar o presente e possibilitar o futuro. Eucaristia é isso. Não é ficar no passado, mas fazer o memorial da Páscoa do Senhor, que nos dá condições de entender o presente em vista de um futuro esperado. A Eucaristia, por ser memorial, é a epifania da eternidade no tempo. As leituras que nos ajudarão nesta semana fazem-nos voltar à experiência dos primeiros cristãos, com Atos dos Apóstolos. E os evangelhos nos levarão a percorrer os 4 evangelistas, culminando no domingo com o Pentecostes de João, onde Jesus sopra sobre os discípulos, dando-lhes o Espírito Santo. Então não é o Pentecostes de Lucas, que a gente celebra 50 dias depois da Páscoa. Atos dos Apóstolos tem praticamente uma biblioteca tentando interpretá-lo em todos os seus pormenores nos 28 capítulos. E ele relata fatos que vão desde os anos 30 a 31, com o evento de Pentecostes, até os anos 61, 63, que nos falam da prisão de Paulo. E há um consenso que a sua redação se deu depois dos anos 80, depois da redação do Evangelho de Lucas. Lendo os primeiros versículos do Evangelho de Lucas e os primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, temos um personagem comum que aparece como a quem os 2 textos foram dirigidos, um tal Timóteo, nome grego que significa aquele que honra a Deus. Lendo, por outro lado, os últimos versículos do Evangelho de Lucas e outra vez os primeiros dos Atos, nós temos o relato da ascensão do Senhor. Então diz assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que ele foi elevado ao céu. Então, por essas e outras, a hipótese de que o autor do terceiro evangelho, Lucas, e Atos dos Apóstolos, sejam a mesmíssima pessoa. Atos não se limita a contar a história dos primeiros discípulos depois da morte e glorificação de Jesus. Ele ajuda a compreender em profundidade a missão que é confiada à igreja. Para o livro dos Atos, a igreja continua a obra de Jesus, mas quem assume a liderança e o protagonismo da missão é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Ele está de tal modo ao serviço do projeto de Jesus e está a tal ponto unido a Jesus que Paulo pôde chamá-lo Espírito de Cristo, ou Espírito do Filho de Deus, ou Espírito do Senhor, até a surpreendente expressão paulina: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Isso é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17.
O Espírito Santo aparece no livro de Atos cerca de 55 vezes, guiando a missão dos evangelizadores, que consiste principalmente em anunciar a palavra de Deus. Portanto, nesta semana, lendo Atos, vamos nos deparar com duas constantes: o Espírito Santo e a palavra, pois Atos nos mostra o caminho da palavra, sempre com a direção do Espírito Santo. E no texto de hoje, Atos 2, 14, 22, 32, temos da boca de Pedro o primeiro anúncio, que é a síntese da novidade cristã, que muitos indicam ainda hoje como o querigma, e que pode ser reconstruído assim. Vou enumerar alguns pontos do querigma. Com a vinda de Jesus Cristo, as profecias chegaram à realização e uma nova época é iniciada. Jesus pertence à descendência ou casa de Davi. Morreu conforme as Escrituras para nos libertar do atual domínio do mal. Foi sepultado. Foi ressuscitado por Deus conforme as Escrituras. Foi exaltado à direita de Deus como Filho de Deus e Senhor dos vivos e dos mortos. E voltará como juiz e salvador dos homens. Voltaremos aos Atos durante a semana toda, porém, para hoje, guardemos então essa mensagem. Nossa fé dependeu e depende sempre do testemunho dos primeiros. E, como eles diziam, e todos somos testemunhas disso. As novas gerações dependerão sempre do nosso testemunho. Então, seria interessante deixar uma pergunta: como testemunhamos hoje Cristo vivo, ressuscitado e no meio de nós? O trecho do Evangelho é Mateus 28, de 8 a 15. É o último capítulo de Mateus. Começa com o protagonismo das mulheres no evento da ressurreição. Elas ainda estão com sentimentos misturados de medo, alegria, mas o próprio ressuscitado lhes diz: não tenham medo. Por outro lado, enquanto as mulheres correm para anunciar a boa nova da ressurreição aos discípulos, sumos sacerdotes, anciãos e os guardas ali do túmulo tramavam para montar aquilo que hoje nós chamaríamos de fake news, né? A notícia falsa, e à base de propina. Essa propina era para os soldados dizerem que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, enquanto eles dormiam. E para isso eles seriam bem recompensados, com poupuda propina. Então Mateus conclui o trecho de hoje dizendo que esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Mas, na verdade, Mateus estava enfrentando uma das versões conhecidas da época que tinha como função explicar o túmulo vazio. Nós não podemos dizer que foi por isso que parte dos judeus não aceitou que Jesus era o Messias, por eles esperados. Eles tinham motivos muito mais sérios para isso. Para eles, Jesus não preencheu as profecias messiânicas, não construiu o terceiro templo sagrado, não levou todos os judeus de volta à terra de Israel, não introduziu uma era de paz mundial, terminando com ódio, opressão, sofrimento, doenças, e nem conseguiu unificar toda a raça humana como uma só, divulgando o conhecimento universal do Deus de Israel. Então, por são vários motivos que levaram os judeus, parte dos judeus, a não aceitar, porque uma outra parte aceitou e engrossou as primeiras comunidades. Mas as palavras de destaque de nosso evangelho hoje são: alegrai-vos, não tenhais medo,
e de anunciar a meus irmãos que vão para Galiléia, lá me verão. A mesma Galiléia chamada Galiléia dos pagãos, onde tudo começou e agora serve de referência, que nem sempre a boa nova parte de ambientes considerados sagrados como Jerusalém. Ninguém prende a boa nova, o Espírito a leva para onde quer. Um beijo no seu coração.